desses 15 anos, amados irmãos e queridos que estão aqui nesta noite, em que existe o nosso seminário, nós sabemos que temos sido instrumento nas mãos de Deus para aproximar vidas da sua palavra. Sabemos que a nossa responsabilidade é de fato muito grande, pois além de comunicar a vontade divina expressa nas suas escrituras, também conduzimos cada estudante da palavra de Deus, de teologia, a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, de forma que o conhecimento bíblico adquirido em sala de aula seja colocado em prática na igreja e fora dela. O que nos move neste centro de formação de obreiro é que estudamos teologia porque sabemos e reconhecemos que todo o conhecimento disponível na Bíblia Sagrada, ele transforma não só a nossa vida, a vida dos ouvintes, a vida do homem, como também determina aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E as palavras de Jesus, meus queridos irmãos e amigos, são espírito e são vida. C.S. Lewis, uma das maiores expressões cristãs do século XX, afirmou algo tremendo a esse respeito. Ele disse, abre aspas, eu acredito na cristandade da mesma forma que acredito que o sol nasceu. Não porque posso vê-lo, mas que por ele eu vejo todo o resto. Olha que frase interessante desse servo do Senhor. Assim é o conhecimento bíblico aplicado à luz do Espírito Santo. Por meio da iluminação dos olhos do nosso coração, passamos a conhecer toda a vontade de Deus para os gentios, para Israel e para a igreja. Portanto, queridos que aqui estão nessa noite, a teologia, o conhecimento das Escrituras, não é restrito somente ao domínio do pensamento religioso. Ele precisa dar o verdadeiro significado às várias dimensões da nossa vida e da nossa história. Pois quando conhecemos a Deus, nós respeitamos toda a sua criação. Quando conhecemos a Deus, respeitamos a sacralidade da vida, valorizamos o respeito e a ética e passamos a promover a verdadeira doutrina. Em outro momento da história, o famoso reformador Martinho Lutero, quando fazia parte da ordem dos agostinianos, entre os anos de 1511 e 1513, quando ele estudava as epístolas de Paulo, ele leu uma frase que mudou a sua vida. O justo viverá pela fé. Você pode declarar comigo? O justo viverá pela fé. Imediatamente, quando ele se deparou com essa frase, através da ação poderosa do Espírito de Deus, Lutero pôde concluir que os homens, que assim como ele, que haviam nascido com a marca do pecado original, só poderiam alcançar a salvação através da fé na pessoa de Jesus, e não mais através de méritos humanos ou pelas obras que eles viessem a praticar. E como nós sabemos, a história registra, em 31 de março de 1517, Lutero traz à tona, num tempo de grandes heresias, as doutrinas da justificação pela fé em Jesus, do sacerdócio universal, que conferiu a todos nós o direito de ler a Bíblia e interpretá-la com a ajuda do Espírito Santo, sem a manipulação de homens, crendo que a Bíblia é a única fonte da verdade, e não mais a tradição ensinada pelo catecismo religioso. Percebam, irmãos, a importância que o estudo da Bíblia possui para libertar o homem do poder da tradição, do poder da mentira. Cabe à igreja de hoje, como estamos aqui fazendo nesta noite, nos alegrarmos e contribuir para que esse conhecimento chegue ao alcance de mais e mais pessoas. Nesse novo tempo, inaugurado pelo Senhor, o apóstolo Pedro nos garante em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que agora, cada um de nós, olha para a pessoa que está do seu lado, cada um de nós, cada um daquele que entrou em aliança com o Filho de Deus, e agora é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você, eu, cada um de nós, pode proclamar
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, pela teologia, nos tornamos cristãos melhores. Agregamos muito mais a nossa missão de edificar a comunidade cristã e nos tornamos maduros para exercer a missão que nos foi confiada, anunciando a integralidade da palavra de Deus. Eu tenho certeza que sem um bom fundamento teológico, a própria piedade que tanto pregamos não pode ser alcançada. O verdadeiro culto que buscamos oferecer a Deus seria esquecido e a missão da igreja enfraquecida. A igreja que nasceu no dia de Pentecostes e avançou sob o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, hoje, através dos pastores, dos diáconos e mestres, homens e mulheres que foram comissionados para capacitar outros discípulos, essa igreja continua viva e operante, e nessa noite se alegra, testemunhando a vitória dos nossos alunos formandos. Aleluia! Glória a Deus! De igual forma, nós temos a convicção de que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 1,18, já ocorreu no interior de cada um deles, que hoje estarão sendo honrados neste lugar. Cada aluno formando que se dedicou neste seminário, oferecendo o seu melhor tempo e dispondo para Deus toda a sua capacidade de compreensão, obteve como galardão a iluminação de Deus em seus corações. E cada um de vocês, eu tenho certeza disso, já sabe qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Certamente, se cada um de nós perguntarmos a eles se foi fácil essa caminhada, e aqueles também que já passaram por aqui, estudaram a Bíblia, nós sabemos que não é fácil. As lutas se levantam, as situações se levantam para tentar nos parar, mas glória a Deus porque eles perseveraram. Aleluia! Assim como Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, demonstrou o seu grande amor por aquela igreja que ele mesmo ajudou a fundar, ele não deixou de admitir as lutas que enfrentou por causa da palavra de Deus. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ele declara que assim que ele chegou à Macedônia, nenhum alívio ele teve, pelo contrário, em tudo ele foi atribulado, lutas por fora, temores por dentro, porém o Deus que conforta os abatidos estava ao seu lado. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que veio prestigiar essa formatura, que não importa como você chegou aqui, Deus está do seu lado. Deus está contemplando a sua vida, e eu creio que até o final desta formatura, o Senhor há de trazer sobre você o alívio, o bálsamo, a cura e a libertação em nome de Jesus. Queridos formandos, Deus é com vocês. Paulo nos ensina que mesmo aqueles que querem agradar ao Senhor e buscam fazer a sua vontade, não serão poupados das adversidades. É assim mesmo. Vocês chegaram até aqui, pois a vida de Jesus se manifestou em vocês. Através da sua palavra, vocês foram fortalecidos. Seja em Jerusalém, na Judéia, Samaria ou mesmo nos confins da terra, a Bíblia nos assegura que Deus será sempre conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus falou: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, esta comunhão é para sempre. Jesus precisa de vocês, e a sua igreja precisa da disposição de cada um de vocês para continuar seguindo adiante. Além dos dons ministeriais, de apóstolos, de profetas, evangelistas, pastores e mestres, Deus nos fala em Efésios capítulo 4, e diz que é fundamental que a igreja, o corpo místico de Cristo, permaneça unido, seguindo a verdade em amor, pois Deus é quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. É certo, irmãos, que os dons são diversos. Há de fato diversidade nos serviços e há também diversidade nas realizações. Mas eu quero dizer para cada um de nós aqui, o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém. Quero encerrar esse primeiro momento dizendo que a nossa oração nesta noite, eu tenho certeza, não só
como diretor desse seminário, o corpo de pastores, a nossa colaboradora, que esteve também ministrando na capelania hospitalar, todos nós, os nossos pastores, presidentes, todos nós, queremos dizer para vocês, a nossa oração é que a graça do Senhor esteja sobre vocês, e que Ele confirme sobre vocês as obras das suas mãos, e que Ele confirme as obras das mãos de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E agora chegou o momento de nós prestigiarmos a entrada dos nossos alunos formandos. Agora vamos receber com muito carinho e satisfação os nossos formandos desta noite. Neste momento, eu quero ter a honra de convidar os alunos formandos da turma de número 6 do Centro de Formação do Obreiro, ano 2017 a 2019. Eu peço que eles estejam preparados para a entrada de reconhecimento da igreja. E eu quero agora convidar o aluno formando Gabriel Lourenço Cecílio. Estrelas pontilhando o teu poder. Aleluia. Mostrando a glória a Deus. Vamos agora então convidar a segunda aluna formanda desta noite, a irmã Irene Pereira Ferreira Serrano. Seja bem-vinda entre nós. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Aleluia. Vamos ao terceiro aluno formando desta turma, o aluno Lucas Emanuel de Farias. Alegre a sua cantar, olhando os montes. E agora chegamos à quarta aluna formanda desta noite, Mariana da Silveira Vaz Câncio Pereira Soares. Aleluia. Com muita satisfação também eu quero chamar a quinta aluna da turma de número 6, aluna formanda Mary Ângela França Damião. Glória a Deus. Vou chamar agora o aluno formando Sebastião Teixeira da Silva. Minha alma assim purificada. Aleluia. Agora eu tenho também o prazer e a honra de convidar a esposa do irmão Sebastião Teixeira da Silva, a irmã Sueli Bueno da Silva. Queremos convidar também a aluna formanda Tayane Fernandes Ferreira. Aleluia. Eu quero convidar o aluno formando Juan Gabriel Martins Freire. Meu Deus, em ti cantar. Aleluia. E encerrando a noite os formandos dessa noite, sim, ainda temos o irmão Rogério, sexto aluno formando pela ordem Rogério Borges Serrano.
Reverendo Wagner Vieira Batista Júnior. Glória a Deus. Aí estão aqueles que lutaram e venceram, completaram a carreira. Amém? E agora eu quero convidar a toda a igreja para que possa ficar de pé para nós executarmos o hino nacional brasileiro. Tem que prestar atenção, o pastor falou aí. Pirangas, margens próximas de povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo com a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, consagrada, salve, salve, Brasil de um sonho imenso, raio vivo, de amor e de esperança terra desce, sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, as belas fontes de pobre do colosso, que teu futuro espelha essa grandeza, terra morada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra, nas garidas, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o mataru que sentas estrelado, e de cobrete louro desta fama, mas no futuro e glória no passado, acertes a justiça guarda forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem de repente agora a própria morte leva morada, entre outras vidas que o Brasil não pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, gostaria que nós viéssemos a orar por esta nação, agradecendo a Deus também pela liberdade de culto, pela liberdade de pregarmos a palavra do Senhor que nós temos nesse país. Levante as suas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós clamamos a Ti deste lugar, Senhor. Pai, colocando o nosso país, a nossa terra, o nosso Brasil em Tuas mãos, Pai. E o Senhor tem ouvido as nossas orações.
O Senhor tem estado aberto com seus ouvidos ao clamor que se faz neste lugar, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade de culto, por podermos circular, Pai, indo e vindo com a Bíblia, Senhor. Ó Deus, portando a Bíblia, Senhor, pregando a Tua palavra. Ó Deus, usando as praças, Pai, os meios de transporte para evangelizar. Ó Deus, não importa, Senhor, ó Deus, aquilo que estejam tramando, Pai, contra esta nação. Agora queremos dizer, Pai, pela fé, que o Brasil está nas mãos do Senhor. Ó Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu por sua herança, Pai. Ó Deus, nós cremos e profetizamos que o Brasil será alcançado, Pai, pelo Teu Evangelho, de norte a sul, de leste a oeste, Pai, e que a Tua igreja prevalecerá sobre esta terra. É o que nós ligamos, Pai, aqui na terra, para ser ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Prezados irmãos em Cristo, alunos formandos, amigos e pastores que estão aqui nesta noite, mais uma vez registramos que o nosso coração está em festa por estarmos testemunhando que de fato as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. E nós glorificamos ao Senhor por isso, porque a palavra de Deus tem se cumprido neste lugar. Ao contrário da expectativa que governa esse mundo e que caminha na direção oposta aos princípios de Deus, a igreja de Jesus, que milita sobre a face da terra, não abre mão da sua principal missão de anunciar tudo aquilo que Jesus falou. Por isso nós estamos vendo aqui homens e mulheres que amam a palavra de Deus e por ela resolveram se comprometer com as causas do reino de Deus através da aprendizagem minuciosa do conteúdo da revelação divina. Algo que exigiu e continuará a exigir muito de cada um de vocês. Muita disciplina, muito esforço são as recomendações para aqueles que irão prosseguir em conhecer ao Senhor. Aqui agora, diante de nós, estão os mais novos frutos que colhemos para Jesus através do nosso curso de capacitação teológica. Vidas que puderam aprimorar todo o amor e toda a admiração que mantiveram e mantêm pelo livro mais vendido do mundo e ao mesmo tempo o livro mais negligenciado pela humanidade. Esse é o livro que nós amamos, esta é a Bíblia Sagrada, o pão que Deus nos deixou para saciar a nossa fome. Embora historicamente a palavra de Deus tenha suscitado ao longo dos séculos a admiração de milhares e milhares de pessoas de todas as tribos, línguas e nações, por outro lado, muitas vozes, céticos, pensadores e descrentes trabalham a todo custo, dia após dia, e patrocinam incansavelmente, com suas riquezas, a desqualificação e a marginalização da palavra do Senhor, a qual nós temos debruçado a nossa vida e cremos que ela precisa reger completamente a nossa vida e ministério. O mundo, por mais que se esforce, não consegue compreender que a Bíblia é o único manual de vida mais completo que Deus deixou para o homem. O apóstolo Paulo nos afirma na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A Bíblia é e será sempre o único recurso literário pelo qual Deus se utiliza para comunicar a sua mensagem de salvação ao homem. Em nenhum outro livro nós podemos encontrar o autor presente 24 horas por dia, à disposição para elucidar os textos, pois somente o Espírito Santo é o único capaz de nos dar o entendimento correto das Escrituras, pois Ele é o próprio Deus que vela pela sua palavra. É Ele quem nos inspira, é Ele que fala e age por meio das Escrituras. Por isso nós, povo de Deus, não só alicerçamos a nossa fé nessa palavra, como também cremos que a Bíblia é o poder de Deus para a salvação dos perdidos, para livrar o homem do poder da morte e para aperfeiçoar a todos nós segundo a imagem de Cristo. O salmista nos fala no Salmo 107, versículos 19 a 20, que então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Esse é o poder da palavra de Deus. Dessa forma, amados, ter a Bíblia, lê-la, meditar em suas verdades, especialmente colocar em prática a palavra de Deus, faz toda a diferença em nossa existência.
O apóstolo João nos fala, em 1 João 2,5, que aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quero dizer para vocês que Deus está em vocês. Deus age através de vocês. E Deus está conosco e age através de nós. Estar em Cristo e conhecer a sua palavra nos torna verdadeiras testemunhas do Senhor. No livro que registra o nascimento e a história da igreja, a Bíblia diz que antes de ser assunto aos céus, Jesus declarou em Atos capítulo 1, versículo 8, que os discípulos receberiam a virtude, o poder, a habilidade, a unção do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Se hoje nós estamos aqui, é porque um preço foi pago pela nossa alma, e um sangue foi derramado na cruz do Calvário, por amor a todos nós, e também porque vidas renunciaram a si mesmas, para que esse Evangelho chegasse até o nosso coração. Eu quero dizer para nós que estamos aqui nessa noite, ainda é tempo de salvação. O único conhecimento capaz de transformar e libertar o homem permanece disponível a todos nós, pois o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabemos que, embora seja impossível esgotar todo o conhecimento lá no nosso seminário, através das 22 matérias teológicas de nossa grade curricular, certamente chegamos ao final deste curso com a certeza de que aproximamos vidas ao conhecimento particular da pessoa do Senhor. E para isso, disponibilizamos a vocês todas as ferramentas teológicas que possuímos para fazer conhecida a vontade do Senhor para a sua igreja e para a vida de vocês. Fosse pelo estudo do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos, ou dos evangelhos, ou do livro de Atos dos Apóstolos, das epístolas paulinas, das epístolas gerais e do livro de Apocalipse, Jesus permanece o centro da Bíblia. Jesus permanece o centro na vida da igreja. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. É muito gratificante para mim, juntamente com os meus queridos e nobres professores, celebrarmos com vocês a conclusão desses estudos, agradecendo a Deus por sua ajuda e sabendo que toda a capacidade para aprender, toda a sabedoria e todo o conhecimento que nos foi dado veio de Deus e voltará para Ele. Salomão nos diz em Provérbios capítulo 2, versículo 6, que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus nos habilitou, nos deu inteligência, deu conhecimento a vocês para divulgarmos com mais propriedade a sua lei, os seus estatutos, como embaixadores do seu reino. Aos nossos queridos alunos, eu quero dizer que a formatura de vocês define não o fim de uma estrada, mas sim uma nova fase, um novo tempo que apenas está começando na vida de vocês. Novos desafios e novas aprendizagens virão, e eu tenho a plena certeza de que o Deus que os ajudou a superar os desafios até aqui, Ele estará com vocês até o fim dessa caminhada. Ainda existe muito a conquistarmos, lembrem-se disso. As oportunidades para demonstrar esse conhecimento chegarão até vocês, a cada um de nós. Todas as respostas que precisamos estão na Bíblia Sagrada, e lá, somente lá, nós as encontraremos. Mesmo após a conclusão deste curso, será necessário que vocês continuem a abraçar as oportunidades que chegarem até vocês, especialmente as que a igreja colocará à disposição de vocês. É de fé em fé, será de glória em glória. Deus nos estimula a valorizarmos mais que tudo a sua sabedoria e o seu conhecimento. Ele diz lá em Provérbios capítulo 8, versículos 10 a 11: prefiram a minha instrução, a prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Então, nessa noite, nós estamos aqui celebrando, nos alegrando por esse conhecimento sublime ter alcançado o coração de cada um de vocês.
vocês estão enriquecidos da graça de Deus. Vocês estão enriquecidos do poder e das virtudes do Senhor. Em muitos lugares, pessoas ainda insistem em acreditar que a teologia, o estudo da Bíblia, é um saber privado aos bispos, pastores e mestres. Mas isso não corresponde à verdade. Em Cristo, compreendemos que todo cristão é chamado a dar razão da sua esperança. Pedro fala isso em 1 Pedro 3,15 a 16. Que devemos estar preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da nossa esperança. Essa é mais uma das funções do estudo teológico, ou da ciência da fé. Além de nos aproximar do Criador, por meio do exercício do nosso intelecto, à luz da Palavra de Deus, em submissão ao Espírito Santo, nós somos progressivamente conduzidos às práticas das boas obras através de Cristo. Por isso, desde a primeira turma deste seminário, lá em 2005, até agora, 2020, muitos daqueles que já se formaram, até hoje, continuam a trabalhar para o reino de Deus através desta igreja, ligados à escola bíblica dominical, ao diaconato, ao louvor, ao evangelismo, a visitações dos lares e ao curso Casados para Sempre, recepção e a tantos outros departamentos. É a igreja viva de Jesus formando e aprimorando novos discípulos. Hoje sabemos por que e para que Jesus nos salvou. Essa é a proposta das Escrituras. Esse é o padrão que o MJCP, através do CENFO, busca trilhar. O nosso compromisso aqui é com todo o cânon sagrado, com a totalidade da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Por isso nós cremos na manifestação do Deus Uno e Trino. Cremos que a Palavra de Deus é a única revelação escriturística de Deus para o homem. Cremos na salvação pela fé em Cristo. Cremos que a igreja reúne o corpo de Cristo na face da terra. Cremos na morte, cremos na ressurreição e na ascensão de Jesus. Cremos na doutrina de batismos, no corpo de Cristo, no batismo nas águas e no batismo no Espírito Santo. Cremos na imposição das mãos, cremos na ressurreição dos mortos e cremos no juízo eterno. Cremos que há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amados, não há maior urgência que anunciarmos a salvação no Filho de Deus. Para isso o próprio Jesus nos recomendou, para que orássemos, para que outros cooperadores fossem levantados. E como tem sido generoso o Senhor para com este ministério. Já iniciamos a nossa nova turma de número 7, e para a honra e glória do Senhor, 18 irmãos abraçaram a mesma causa que vocês abraçaram. Isso nos estimula, nos alegra a seguir adiante. Em Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesus falou e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o nosso foco: disponibilizar trabalhadores para a seara do Senhor. Para finalizar, em 2 Coríntios 5, 18 a 20, Paulo declara que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Formandos desta noite, creiam até o fim que aquele que começou a boa obra na vida de vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. E que vocês, meus amados irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Grandes coisas o Senhor fará por vocês. Amém? Glória a Deus. A igreja pode dar uma salva de palmas pela obra do Senhor na vida dessa turma de alunos formandos, turma de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero apresentar os nossos amados pastores. Temos nesta noite também o imenso prazer de contar com a presença do corpo de pastores desta igreja. Nossos pastores, pastor-presidente, pastor Joaquim Câncio e sua esposa, pastora Cestil, vice-presidente do MJCP, que a igreja possa saudá-los em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. Quero também
apresentar o nosso corpo de pastores auxiliares do MJCP, minha esposa, pastora Fernanda, pastor Roberto Alves Ferreira, pastora Sheila, pastor Luiz Cláudio, pastor Anderson Moraes, presbítero Gilson Fialho, pastor Fernando Pires e a nossa pastora Margarete. Não sei, ela se encontra? Não? Amém, mas ela está sendo lembrada nesta noite. Amém? Peço aos nossos pastores todos para que fiquem de pé, para receberem uma salva de palmas de toda esta congregação. Amém? Se estamos aqui também, é pela bondade do Senhor na vida deles, e certamente eles contribuem para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, podem sentar. Outra grande bênção, amados, são os nossos professores, que de forma voluntária têm contribuído generosamente, desde a fundação deste seminário, como uma das maiores virtudes que Deus lhes deu, que é o cuidado com o ensino e a transmissão da palavra de Deus. E eu sou grato a vocês, a cada um, pelo esmero, pela dedicação, pela confiança e por poder contar sempre com vocês. Dia após dia, ano após ano, temos visto os nossos mestres desenvolvendo seus trabalhos em sala de aula e até mesmo aqui na igreja, na escola bíblica dominical, exatamente como recomendou o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 7. A Bíblia diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, e o que ensina, esmere-se no fazer. Dessa forma, para reconhecer publicamente o valor pessoal e também a profundidade do trabalho destes homens e mulheres, eu quero apresentar individualmente o corpo docente deste curso de formação teológica, que nos ajudou a formar a turma de número 6. Eu peço por gentileza que fique de pé o nosso querido e amado presbítero Gilson Fialho. Amém? Por gentileza, fique de pé. Nosso patrimônio, né, de sabedoria e de exemplo para nós, que é esse homem de Deus, que muito nos ajudou a formatar e dar vida também a este seminário. Eu sou grato a Deus pela vida do senhor presbítero Gilson. Quero também pedir que fique de pé o pastor Luiz Cláudio, também servo de Deus, aprovado, sempre diz sim ao chamado de Deus, e eu sei que eu posso contar com ele. Quero também apresentar o nosso pastor Fernando Pires, que também tem sido homem intrépido, sempre dizendo sim para a obra do Senhor. Quero pedir também que fique de pé o pastor Anderson Moraes, nosso servo do Senhor, que também tem estado conosco ali ao longo de todos esses anos. Quero pedir para que a minha esposa fique de pé, ela nos ajudou na capelania hospitalar, nessa turma de número 6, juntamente com a Verônica, por gentileza, Verônica, receba as palmas da igreja. Ela ministrou a parte prática do curso. Nós agradecemos a Deus pela vida delas. E pela misericórdia do Senhor a minha vida, né? Que acumulo a função de diretor, de professor desse seminário. Glória a Deus pelas nossas vidas. Amém? Daniel. Aleluia. Faltou Daniel. Agora, Daniel. o Daniel, perdão, Jesus. É muita emoção. Me perdoe. Afinal de contas, são 15 anos. Nosso querido e amado Daniel, meu querido irmão e amigo Daniel, professor, que tem a responsabilidade de transmitir metodologia científica da pesquisa, né? Os alunos já ficaram, meu Deus, não, é tranquilo, ele consegue transmitir o conhecimento de uma forma simples, não é? E eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade e grande bênção para a vida dessa turma. E agora eu quero apresentar também a Secretaria do Cenfo, né? Composta pela vida diaconisa Alcimária. Amém. A Mary já é uma veterana, né? Está ali conosco desde antes da fundação do mundo. Amém. Só um momento de descontração, mas irmãos, ai de nós, se não fosse o Senhor e a vida dela para nos ajudar ali. Porque olha, enquanto nós estamos lá no ar-condicionado, ela fica no calor, organizando, né, todas as coisas. O trabalho dessa magnitude não se faz sozinho. Queremos também publicamente registrar os nossos agradecimentos a Deus pela sua vida, pela vida da diaconisa Alcimária Ernesto Machado, que com tanto empenho e dedicação, ao longo desses 15 anos de existência do Cenfo, demonstra um profundo compromisso com esta obra e com este seminário. Nossa incansável ajudadora, em todos esses anos, vem secretariando o nosso seminário, contribuindo para o seu bom funcionamento, desde o cuidado, recebendo as mensalidades, atendendo os alunos, até a responsabilidade de reproduzir as apostilas e organizar todo o momento do recreio e do lanche.
Alcimário, nós estamos aqui nessa noite, eu falo em nome dos professores, em nome de cada irmão que passou por esse seminário, especialmente em nome dessa turma. Nós queremos dizer que nós louvamos ao Senhor por sua vida e por você estar perseverando nesta missão conjunta, que envolve responsabilidade em amor e nos ajudar na rotina daquele seminário. Obrigado por poder contar com a sua vida como uma pessoa de extrema confiança e discrição, alguém que sempre está disposta a oferecer apoio de oração e intercessão também pela vida dos alunos. Quero agradecer a Deus por sua lealdade ao reino de Deus. Agora, em nome de todos os professores, juntamente com a minha vida como diretor deste seminário, eu venho a público nesta noite, mais uma vez, agradecer a Deus pela sua vida e por todo o seu trabalho. E eu peço por gentileza, agora sim, você tinha levantado antes, mas por gentileza, se você merece, em nome de Jesus, peço que você fique de pé, que você receba os merecidos aplausos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, obrigado. Obrigado por tudo. Agora vamos apresentar as fotos, algumas fotos do projetor. Eu gostaria de chamar a aluna formanda Mariana Vaz, para que ela tenha a oportunidade. Cabo do áudio. Apagar a luz, apaga tudo. Não, apaga a luz. Posso soltar? Não, deixa eu só carregar lá, clarear lá. Deixa ele ficar bom. Tem áudio? Tem. Não pode apagar a luz não. Se apagar, vai desligar. Tá boa.
Foi um belo trabalho, né? Uma turma, nós ficamos bastante entrosados, né? Houve ali um clima de amizade, de fraternidade, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Agora vamos ao momento do testemunho. Eu quero chamar o aluno formando Wagner Vieira, para que ele tenha a oportunidade aqui de trazer algo da parte do Senhor em relação ao testemunho. Saúde a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Sou o Wagner da Glauce, da Ana Sofia do Azael. A gente pode resolver. Eu falei o nome dele, ele já se pronunciou. Eu trouxe até um lencinho, porque eu não costumo chorar, né? Peguei essa unção, depois um abraço daquele na foto lá, peguei a unção do pastor Luiz. De antemão quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, todos que fizeram parte não só desses 3 anos, né, que nós estivemos no centro, mas que fazem parte da nossa história. Foram 3 anos de centro, 3 anos de luta, muita matéria, muito trabalho, muitas aulas que na prática somavam todo o conhecimento que estava sendo compartilhado conosco, criando muitos momentos especiais para nós. Poder falar, né, de tudo que nós vivemos é bênção, porque nós temos histórias para contar. E poder aprender na prática é um privilégio para poucos. Na verdade, na reta final foi um privilégio para 11. Nós sabemos que muitos ficaram pelo caminho, muita luta, né? Infelizmente não foi possível a todos chegarem até o final. Aprendemos na prática que obedecer aos planos de Deus para a sua vida pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Eu te agradeço, pastor, por ter obedecido quando Deus lhe chamou. Nossas vidas são fruto da sua obediência. Nós louvamos a Deus por isso. Aprendemos que ter ouvidos atentos à vontade de Deus muda histórias de vida. Muito obrigado. Aprendemos que para realizar as coisas de Deus também existem normas a se seguir. É preciso estar alinhado à vontade de Deus. Um alinhamento justificado. Muito obrigado. Que existe esforço, dedicação, busca, tempo para extrair tantos ensinamentos de Deus. E por isso, presbítero, também te agradecemos. Aprender na prática a importância das palavras que saem de nossos lábios todos os momentos. Muito obrigado, pastor. Aprendemos sobre autoridade com uma só palavra. Posso. Aprendemos do amor de Deus se revelando no silêncio, quando tudo que nós recebíamos era um abraço. Muito obrigado, pastor. Aprendemos a amar ao próximo, e que amar ao próximo exige renúncia, exige entrega, exige dedicação. Muito obrigado. Muito obrigado. E aprendemos que até num momento difícil, às vezes um lanchinho fortalece a alma. Muito obrigado. De tudo que aprendemos juntos, eu quis trazer um momento especial para que esse testemunho não fosse só meu, fosse nosso. E aí eu entendi que tudo é nosso. A minha história e a história de vocês se confundem nesses 3 anos.
E que nós só chegamos até aqui porque as nossas histórias se confundem, porque nós formamos nesses 3 anos um só corpo. Um momento especial que eu quero trazer à memória hoje aconteceu na aula de hermenêutica. Todos recebemos o mesmo texto para pregar. E como é de costume, como o meu nome é Wagner, com W, né, geralmente eu estou entre os últimos a ser chamados. Ao ver que todos estavam pregando aquilo que eu já tinha escrito, começou a me bater aquele desespero comum, né? E fica a pergunta: o que eu tenho para acrescentar nisso tudo? Se tudo que eu tinha para falar já estava sendo falado. Mas o Espírito Santo me fez entender que eu estava errado. Cada um de nós sempre tem algo a acrescentar. Quando eu me levantei para começar a apresentar, o Espírito Santo me lembrou de um particular que tive durante a madrugada, enquanto eu tentava ajudar a minha esposa. Só abrir um parênteses. Obrigado por tudo. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Obrigado. Enquanto eu tentava ajudar a minha esposa com o nosso filho no colo e tentava terminar o trabalho, e ao Espírito Santo me lembrar desse particular, eu trouxe esse particular ao texto em questão. E aí eu pude ver nos olhos dos meus irmãos que o que faz diferença na nossa pregação é o nosso particular com Deus. É isso que vai mudar a nossa vida, é isso que vai mudar a vida das pessoas que estão esperando dos nossos lábios a pregação do Evangelho. Apesar da grande lição prática que foi aquela matéria, ali eu vi uma lição em particular para a minha vida, que eu que lutava com tanta força contra aquilo que Deus me chamava. Naquele momento me vi cumprindo a vontade de Deus. A sensação de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que se deve fazer. E eu confesso que esse momento mudou a minha história. Eu confesso que sentir aquilo e olhar nos olhos de cada um de vocês naquela sala mudou o meu agir. Sem dúvida foi a sensação mais intensa da minha vida. E mesmo sem perceber, vocês foram agentes da mudança da minha história. O que sobra a nós hoje? Sobra a nós sermos agentes da mudança de histórias. Hoje é a cerimônia de formatura do Self, mas é a cerimônia do início da nossa trajetória com o Senhor para outras vidas. Muitas vidas nos esperam. Eu quero agradecer a vocês, porque vocês mudaram a minha vida nesses 3 anos. A convivência com vocês mudou a trajetória da minha história. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um de vocês. E sem dúvida, pela vida de vocês. Muito obrigado, porque sem isso talvez eu não tivesse me encontrado. A coisa mais difícil que eu vejo no mundo aí fora são pessoas entenderem qual é o seu devido lugar, o seu devido chamado, o lugar que deveriam ocupar. E durante esses 3 anos, o Senhor trabalhou na minha vida e eu pude entender qual é o meu lugar. E nas mãos do Senhor eu encontrei o meu lugar. Muito obrigado. Glória a Deus. Chegamos ao momento
onde a palavra do Senhor será dirigida para vocês. Quero convidar o meu pai, nosso pastor presidente, para que possa trazer uma reflexão da parte de Deus, e o Senhor há de completar ainda algo para o coração de vocês nesta noite. Aleluia. Cerimônia tão bem conduzida, né? Eu achava até que não precisava nem pregar, mas eu quero cumprimentar os nossos visitantes com a paz do Senhor, toda a igreja. Parabéns à direção do Simpro, parabéns à equipe de professores, parabenizar a nossa secretária mais uma vez, tá? Parabenizar os formandos, e que Deus vai falar conosco, praticamente dirigido a vocês. Parabenizar os seus familiares, que foi muito bem colocado pelo Wagner, né? Elogiando aí a sua esposa, que sem ela ele não conseguiria, pois muitos são casados e a família é muito importante nesses eventos. Vamos à meditação da palavra. Eu queria que você que trouxe a Bíblia abrisse em Lucas, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas, o capítulo de número 6. Lá no finalzinho, versículos 48, aliás, 46 em diante, fala dos dois fundamentos, tá? E Jesus começa a falar sobre: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse é o texto que Deus me deu. Estava meditando, pedindo a Deus uma direção, e Deus falou comigo sobre os fundamentos da nossa fé. Isso é muito importante, porque isso determina o final da história. Hoje estamos diante de pessoas que estão preparadas para escolherem a melhor parte. O poder da escolha chegou à mão de vocês. Deus nos tem dado as melhores ferramentas para edificarmos a nossa casa. E quando eu falo de ferramentas, falo da capacitação do conhecimento da sua graça e da sua verdade. Cavar profunda vala exige esforço e dedicação, coisa esta que creio que não faltou nesta turma. Precisamos edificar na rocha que é Cristo. Se a nossa fé ficar na superfície, seremos arrastados por qualquer vento de doutrina, como descrito nesta passagem, como sendo as enchentes provocadas pelas circunstâncias da vida. Muitas vezes ficamos cheios de alguma coisa e que provocam o esfriamento da nossa fé. Ficamos cheios de ira, cheios de rancor, mágoas, tristezas, abatimentos. Ficamos cheios de juízo, achando que podemos julgar as coisas que pertencem somente ao juízo do nosso Deus. Outras vezes ficamos cheios de nós mesmos, achando que somos alguma coisa, quando na realidade precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena.
Acabamos conhecedores da palavra de Deus, mas levamos uma vida muitas vezes distante dela. Lucas começa esse texto afirmando uma verdade tremenda dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É muito forte o que Jesus está afirmando. É muito direto o que Jesus está dizendo. É como se Jesus desferisse um soco no nosso rosto. O apóstolo Paulo nos afirma em Efésios capítulo 5, versículo 14, o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando Paulo fala à igreja, pessoas que têm a capacidade do conhecimento, da graça e da verdade. Jesus fala para aqueles que estão o chamando de Senhor, Senhor, e não fazem o que Jesus diz. Já o apóstolo Paulo fala para aqueles que estão dormindo com os mortos deste mundo. A impressão que se tem é que receberam a salvação, mas não vivem a salvação e os seus benefícios. O contexto é o mesmo. O sacudir de Deus é o mesmo. Não adianta conhecermos e não aplicarmos na nossa caminhada. Não adianta estudarmos a palavra, ouvirmos as pregações, participarmos das atividades da igreja, se não colocarmos em prática a palavra conhecida, a palavra revelada. O mundo é que não pratica a palavra de Deus. Quando não praticamos a palavra revelada, a palavra conhecida, nos tornamos como o mundo. Ficamos igualzinho ao mundo. Passamos a viver como vive o mundo, sem fé na palavra de Deus. Às vezes, o pior é conhecer a palavra, receber os ensinamentos puros e simples da palavra como é fornecido através do centro. Mas com o nosso entendimento, nos distanciamos da pureza e simplicidade devidas a Cristo. Amados, tudo vai depender das ferramentas que estamos utilizando para alcançar a rocha, o fundamento sólido, somente com a palavra simples e pura de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando usamos outro tipo de ferramenta, ficamos edificando na areia, na terra, e nunca conseguiremos chegar à rocha. Lucas 6, 47 diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem mostra esta verdade é o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu vos mostrarei a quem é semelhante. E é Jesus quem faz esta afirmação. Ele começa este versículo afirmando: os que ouvem as minhas palavras e as praticam. E Jesus vai mostrar. E o que é que Jesus nos mostra? Versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Interessante. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras, e ouvir as palavras proferidas pela boca do Senhor. Eu posso dizer para você que Deus somente tem compromisso com a sua palavra. Guarde isso no teu coração, irmãos. Deus só tem compromisso com a sua palavra. O meu entendimento ficará comigo e para as pessoas que acreditam nele. Você está vendo como é importante se sujeitar somente à palavra que sai da boca do Senhor. Eu posso estar há 30 anos pastoreando, mas isto não me habilita a proferir uma palavra segundo o meu entendimento. O Espírito Santo de Deus é que usará a minha boca com a minha permissão para do bom tesouro
a palavra de Deus ouvida e estudada durante anos da minha vida como cristão, esse é o bom tesouro. Para do bom tesouro falar as vidas que estarão diante de mim. Eu precisarei dar lugar ao Espírito Santo de Deus para usar tudo o que eu tenho aprendido do pastor que Deus colocou sobre a minha vida. Eu precisarei conhecer a voz do meu pastor. Eu precisarei estar submisso ao pastor que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Eu não tenho vida própria sem a presença do meu pastor. Quem diz isso é a palavra de Deus. Eu sou ovelha e precisarei sempre ser guiado pelo meu pastor. Lembre-se sempre disto: a ovelha não tem vida própria. Ela precisa ser guiada por um pastor de Deus. Jeremias capítulo 3, versículo de número 15. A Bíblia diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. A única forma de não nos submetermos à voz do nosso pastor é quando o nosso pastor não mais obedece à direção de Deus. Deus abre a oportunidade de você procurar uma nova cobertura pastoral. Fora isso, é rebelião. Nós precisamos entender isso. Eu preciso viver a fé que o meu pastor vive. Você quer ser abençoado? Você quer chegar um dia no céu, ser apresentado a Deus pelo seu pastor? Tenha a fé que o seu pastor tem. Eu preciso crer como o meu pastor crê. Interessante. Porque se Deus levanta o pastor dele para poder cuidar de um rebanho, não é o conhecimento que nos dá a independência. Guarde isso, vocês estão se formando. Vocês continuam sendo ovelhas do Senhor e necessitam ser pastoreados. Isso é importantíssimo na vida de quem recebeu muito conhecimento e começa o diabo a dizer que você agora é o tal. Nós precisamos entender isso e repetir isso. Você pode repetir comigo essas verdades? Eu preciso viver a fé que o meu pastor vive. Eu preciso crer como o meu pastor crê. Aleluia. O governo da igreja é a potente mão de Deus em ação. Foi Deus quem estabeleceu desta forma. Formandos do censo deste ano, vocês precisarão colocar em prática tudo o que aprenderam nesses 3 anos de estudo. O irmão Wagner disse que é a hora dele colocar agora, se disponibilizar. E é isso que o ministério, a igreja do Senhor, espera. Vocês precisarão ser referência para os mais novos. Vocês precisarão continuar a servir a Deus na igreja. Vocês não se tornaram crentes de primeira categoria. Interessante. Porque quando uma pessoa se forma, ela acha que ela é o tal. Um espírito chamado soberba surge na vida daquela pessoa para encher a bola dele. Ele achar que é alguma coisa. Vocês receberam informações preciosíssimas da palavra de Deus. E a quem muito é dado, muito é cobrado. E a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12 fala isso. Vamos lá. Lucas 12. É um versículo muito forte. Versículo 48, parte B. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais
lhe pedirão. Vai chegar a hora em que vão lhe pedir. Vai chegar a hora em que vão lhe pedir. Me ajuda no discipulado. Me ajuda na EBD. Me ajuda na pregação da palavra. Posso te escalar? Olha. E aonde está firmada a tua vida? Me ajuda aqui, me ajuda ali. A igreja é cheia de trabalho. A Bíblia diz que são poucos os trabalhadores. Amados, vocês receberam o melhor alimento. Deus deu muito a cada um de vocês. Deus confiou muito a vocês. Deus vai pedir e cobrar. Podem escrever, porque a Bíblia é quem diz isso. E o que daremos? O que distribuiremos? Exatamente o que recebemos, sem acrescentar e sem retirar. Tire o entendimento de vocês e coloquem somente a fé na palavra. O nosso entendimento tem que ficar do lado de fora. Somente agindo assim nos tornaremos obreiros confiáveis deste ministério. Porque muitos já passaram por aqui porque colocaram o seu entendimento. E aí vai contaminar. Vai trazer veneno, vai trazer dificuldades, porque está fora da palavra, e fora da palavra é veneno. A vida está na palavra, a vida está no verbo, a vida está em Jesus. Somente agindo assim nos tornaremos obreiros confiáveis neste ministério. Mas se agirmos de maneira diferente, seremos instrumento de divisão e facção. Estaremos fazer tropeçar os pequeninos do Senhor. E eu queria ir para o último versículo, né, do texto base, Lucas 6, que fala lá do 49, versículo 49. Ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o